Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Estamos aqui hoje para começar uma nova fase das nossas queridas Reflexões Radiofônicas. Você com certeza me conhece, eu sou HK Júnior, o criador de O Meu Livro de Ideias. E hoje, como toda segunda-feira, a gente traz aqui uma reflexão para você poder sair um pouco mais reflexivo, mais inteligente e, obviamente, questionador. E o tema de hoje é... Por que matamos nossas mulheres? Olá! Hoje esse não é um episódio muito fácil. E talvez nem devesse ser. A pergunta que abre essa conversa é incômoda, direta e necessária. Por que matamos nossas mulheres? E antes de qualquer coisa, é preciso dizer com clareza: não estamos falando de casos isolados. Eu não estou aqui para falar de acidentes e muito menos de crimes passionais. Estou aqui falando de uma realidade que se repete e ela é silenciosa, constante e estrutural. Durante muito tempo, tentaram nos ensinar que esses crimes acontecem por amor. Ah, ele amava demais. Ele não soube lidar com o fim do relacionamento. Foi um momento de desespero. Ele não estava completamente sã. Mas isso, gente, não é amor. Amor não controla, não ameaça e, definitivamente, amor não mata. O que está por trás desses casos é outra coisa. É a ideia de posse. A crença de que a mulher pertence, de que ela deve satisfação, de que ela não pode ir, escolher ou até mesmo terminar. E quando essa ilusão de controle é quebrada, a violência aparece. O que a gente precisa aprender é que ninguém nasce violento, mas muita gente cresce aprendendo, ainda que de forma silenciosa, que o homem manda e a mulher obedece. Crescemos ouvindo frases como: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ah, homem é assim mesmo. Mulher precisa saber se dar ao respeito, sabia disso? E essas frases parecem pequenas, mas constroem um mundo inteiro. Um mundo onde o comportamento do homem é relativizado e o da mulher é constantemente julgado. Um mundo onde o agressor é explicado e a vítima é questionada. Existe algo muito importante que a gente precisa entender. A violência contra a mulher não começa com o crime em si. Ela começa muito antes. Começa no controle do que ela veste, no acesso ao celular, nas respostas imediatas, no ciúme tratado como prova de amor. Depois vem o isolamento, as críticas constantes, a desvalorização. E então o grito, o empurrão, a ameaça. Até que um dia vira algo que não tem mais volta. Agora eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você percebeu algo e não fez nada? Quantas vezes vizinhos ouviram discussões e ignoraram? Quantas vezes amigos viram sinais claros e se calaram? A violência não acontece só entre duas pessoas. Ela acontece dentro de uma sociedade que, muitas vezes, escolhe não se envolver. E esse silêncio também machuca, também permite, também mata. Quando nos perguntamos por que matamos nossas mulheres, não estamos apontando apenas para indivíduos. Estamos olhando para uma estrutura, uma cultura que ainda normaliza o controle, que romantiza o ciúme, que ensina homens a não lidar com a rejeição e mulheres a suportarem mais do que deveriam. Uma cultura que, muitas vezes, só se indigna depois da tragédia.
talvez a pergunta mais importante não seja apenas por que isso acontece, mas sim por que ainda permitimos que isso continue acontecendo. Por que ainda culpamos a vítima? Por que ainda perguntamos o que ela fez? Por que ainda tentamos justificar algo injustificável? Enquanto essas perguntas não mudarem, a realidade também não mudará. E a mudança não começa só na lei. Ela começa dentro de casa, na forma como educamos meninos, na forma como ensinamos sobre respeito, sobre limites, sobre o não. Começa quando a gente para de romantizar o controle, quando a gente leva sinais a sério, quando a gente acredita na vítima e, principalmente, quando a gente entende que amor nunca pode ser confundido com domínio, com a posse. Falar sobre isso dói, mas o silêncio dói mais. Nenhuma mulher deveria ter medo de quem diz que a ama. Nenhuma. E, enquanto isso ainda for a nossa realidade, a gente precisa continuar falando, perguntando, incomodando. Porque não é sobre um caso, não é sobre um nome, é sobre uma sociedade inteira que precisa mudar. E mudança, gente, mudança real, ela só começa quando a gente para de normalizar o absurdo. E eu tenho refletido muito sobre tudo isso, principalmente quando eu comecei a escrever essa reflexão de hoje, porque algo tem me chamado muito, mas demasiadamente a atenção. Por que estamos caminhando por uma violência tão extrema? Por que será? É claro que isso sempre aconteceu, a mulher sempre foi alvo dessa violência. E hoje, com acesso às redes sociais, com acesso a toda essa construção, vamos botar assim, imagética, e até esse ato de compartilhar com grande facilidade, temos tido cada vez mais acesso, conhecimento a isso. E eu fico com medo, de verdade, porque eu tenho mãe, tenho irmã, tenho primas e tenho uma filhada de 5 anos que é a joia da minha vida, quem conhece sabe disso. E eu fico perguntando, será se a Manuela, quando crescer, ela vai estar numa sociedade tão violenta como a nossa hoje? Eu acho, gente, de verdade, para quem estiver ouvindo aqui, eu quero deixar uma última pergunta. Será se não chegou a hora da gente parar, compartilhar essa reflexão com muitas pessoas e, principalmente, reeducar os nossos meninos? Queria agradecer para a seguidora que mandou a opinião, o pedido dessa reflexão de hoje e deixar aqui essa sementinha para que a gente consiga mudar, conscientizar e deixar as nossas mulheres cada dia mais seguras. E é o que temos e acredito que isso será possível em breve. Bem, pessoal, pessoas lindas e maravilhosas, nós vamos terminando a nossa reflexão de hoje, mas é claro, se você gostou, deixe o seu like, compartilha, seja aqui no YouTube ou seja também aqui no Spotify. O importante é você compartilhar essa ideia e segue a gente lá no Instagram, hein? @omeulivrodideias. Toda semana nós vamos trazer novas reflexões. Temos também na quarta-feira o nosso Chá da Tarde às 17 horas, sempre com um convidado novo, inteligente e diferente. Até a próxima semana para mais uma das nossas queridas reflexões radiofônicas.